Emocionante, a tímida estagiária transformou a vida de um visitante surdo, revelando um segredo que ninguém poderia imaginar. Mika, com seus 23 anos, sentia que vivia numa bolha sufocante. Estagiária em uma grande empresa em São Paulo, cada dia era um desafio. Socializar? Para ela, uma batalha constante. Vindo da periferia, as palavras cortantes de seus colegas ecoavam na sua mente. Ela não pertence aqui. Mas sua mãe, Dona Solange, sempre a encorajava, dizendo que o esforço era o caminho para um futuro melhor. Apesar das contas a pagar e do peso que sentia nos ombros, Mika não desistia. Ela sonhava grande, mesmo que a realidade insistisse em dizer o contrário. Numa manhã que começou como qualquer outra, um visitante inesperado entrou no escritório. Lucas. Ele era surdo e, com um semblante calmo, tentava apresentar um projeto social inovador sobre a inclusão de pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho. Mas para Mika foi doloroso ver como ninguém prestava atenção. Murmúrios cutucavam seus ouvidos enquanto víamos Lucas se esforçando para se fazer ouvir num lugar onde ninguém o escutava. O coração de Mika partiu, lembrava-se de sua avó, uma mulher forte e surda, que lhe ensinou que ouvir com o coração é uma habilidade rara. Tomada pela indignação e pela lembrança da avó, Mika não hesitou. Aproximou-se de Lucas e, com gestos hesitantes, começou a se comunicar em libras. O olhar desapontado de Lucas transformou-se em um sorriso singular e iluminador. A empatia foi instantânea, e a conexão genuína brotou entre eles. A cada conversa, Mika e Lucas compartilhavam sonhos e experiências, fazendo-a repensar sua própria jornada. Enquanto Lucas falava sobre suas ambições, Mika se via instigada pela determinação que emanava dele. A ideia dele não era apenas um projeto, era uma oportunidade de mudança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a amizade se aprofundava, o dilema também crescia. A promoção no trabalho a tornaria mais estável financeiramente, mas, ao mesmo tempo, a ideia de deixar Lucas sozinho nessa luta a atormentava. Você precisa focar na sua carreira, dizia Dona Solange, com aquele olhar firme que sempre a motivou a lutar. Mas e o desejo de mudança e justiça que agora pulsava dentro dela? A apresentação do projeto se transformou num momento tenso. Críticas cortantes e olhares desconfiados encheram o ar. Lucas saiu em silêncio, e Mika sentiu que o chão havia desmoronado sob seus pés. Como uma voz ecoando, ela percebeu que não poderia se calar. A pressão a empurrava a agir, e um segredo dentro dela começava a borbulhar. O que ela poderia revelar não apenas mudaria a vida de Lucas, mas poderia abrir os olhos de todos à sua volta. Mas será que ela teria coragem? A grande decisão se aproximava e a esperança, como uma luz distante, começava a brilhar, almejando um futuro que parecia tão distante. Mika sentia o coração disparar enquanto observava Lucas se afastar, cabisbaixo. O silêncio pesado na sala ecoava como uma sinfonia de desespero. Todos os seus medos e inseguranças dançavam em sua mente como sombras, mas havia algo mais que pulsava dentro dela. Uma chama de coragem que mal conhecia. A decisão a espreitava como um predador, e enquanto olhava pela janela do escritório, seu olhar se perdeu na imensidão da cidade. As ruas estavam cheias de vidas, sonhos e, acima de tudo, um imenso desejo de mudança. Um grito dentro dela se tornava mais forte. E se fosse você no lugar dele? Sabe-se lá o que havia na memória de sua avó que a impulsionava. Ana, uma mulher que tinha enfrentado tanto na vida e nunca deixou de lutar. A cada derrota, um novo recomeço. Ao se lembrar do calor do abraço de sua avó e de suas lições, Mika soube que precisava agir. A ideia de deixar Lucas sozinho era uma sentença de morte para seus próprios sonhos também. Ela tomou fôlego, levantou-se e decidiu que não poderia apenas observá-lo. Com a determinação em cada passo, caminhou até a sala de reuniões onde Lucas aguardava. Ao entrar, os olhares se voltaram para ela, curiosos e confusos, mas Mika não ligou. O que vinha em sua direção era muito maior do que qualquer opinião desprezível. Desculpa, Lucas. Sua voz ecoou, mesmo sem palavras, em gestos firmes e sabidos. Eu quero fazer parte disso. O sussurro que antes era esperado ganhou forma em libras, e o que começou como um sussurro de esperança transformou-se em gritos de apoio. O ambiente estava repleto de expressões surpresas,
e no olhar de Lucas havia uma centelha. Um novo poder articulava em seu coração, e as críticas que tanto diziam respeito agora começaram a se dissipar. Aquela sala se tornará não apenas um espaço de trabalho, mas o ninho de uma revolução sutil. Vamos juntos, Mika. Precisamos de você. A resposta de Lucas, ainda em estado de choque, ressoava como um hino novo na sala. Com a mente girando e o coração palpitando, Mika começou a imaginar o quão longe poderiam mudar o mundo, ao menos o pequeno mundo ao seu redor. A promoção já não parecia tão importante, e a possibilidade de embarcar naquela jornada tornava-se irresistível. E assim começou uma nova fase em suas vidas. Reuniões foram marcadas, ideias começaram a pulular e com uma nova energia, um grupo começou a se formar para apoiar o projeto de Lucas. A amizade deles era o motor que impulsionava essa mudança, mas o cenário externo ainda mantinha seus desafios. Colegas, detalhistas e críticos, que ainda precisavam ser convencidos do valor daquele sonho. No entanto, uma preocupação crescente começou a pesar em seu íntimo. Alguns segredos sobre sua própria vida e o passado familiar não estavam prontos para virem à tona, mas ela sentia que teria que revelá-los a Lucas em algum momento. A conexão que criou agora exigia sinceridade total, e o peso dessa verdade era como um farol que iluminava a escuridão de seus medos, mas trazia tensão à amizade. Com um novo plano em mãos, ela deixou a sala de reuniões. Só que antes que a alegria pudesse se instalar plenamente, um estranho se aproximou dela no corredor. Era um de seus colegas, e o que ele disse a fez parar em seco. Você realmente acha que é a pessoa certa para isso? Aquelas palavras ecoavam em sua mente enquanto ela tentava respirar. O que mais estava por vir nessa luta pela transformação? Com o coração acelerado, Mika se virou, sem saber ao certo qual seria o próximo passo. Mika sentiu uma pressão no peito. O olhar duvidoso de seu colega a paralisou, uma mistura de raiva e insegurança se espalhava dentro dela como um fogo que se recusava a apagar. O corredor, que antes parecia um caminho de possibilidades, agora tinha paredes que a encarceravam. O que você quis dizer com isso? Ela perguntou, tentando conter o tremor na voz. O colega, um jovem de cabelo desgrenhado e expressão cínica, deu um passo à frente, como se quisesse se afirmar. Sabe, só porque você decidiu dar uma de heroína, não significa que vai dar certo. As pessoas têm suas competências e talvez a sua não seja essa. Mika fechou os olhos por um instante. Era doloroso ouvir isso, mas também parecia um lembrete de que tinha uma escolha. Poderia se deixar abater ou usar essa energia negativa para impulsionar seu desejo por mudança. A lembrança de sua avó a invadiu novamente. Coragem a fazer o que é certo, mesmo quando não é fácil. Quando abriu os olhos, um novo foco se formou dentro dela. Olha, eu não estou aqui para buscar o seu aval. O que eu quero realmente não depende da sua opinião, e se precisar, vou mostrar que estou no caminho certo. Ela não sabia de onde surgiu aquela confiança, mas as palavras saíram como um bálsamo, acalmando as chamas que ameaçavam consumi-la. O colega revirou os olhos e se afastou, mas antes que pudesse desaparecer na multidão, Mika gritou: se você não pode ver o que estamos tentando fazer, talvez seja você quem não esteja pronto para mudanças. Um grupo de funcionários que passava atrás dela parou e olhou fixamente. O murmúrio mágico de risadas involuntárias ecoou entre eles. Mika sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de solidariedade. Aquela discussão em pleno corredor despertou algo neles, talvez a mesma coragem que ela havia encontrado. Quando finalmente se afastou, ela percebeu que o ambiente já não tinha o mesmo peso. Havia algo novo no ar, uma nova energia, como se a liberdade tivesse sido tocada. O medo que a paralisava agora se transformava em motivação. Ao voltar à sala de reuniões, ela encontrou Lucas e alguns colegas sentados, discutindo ideias animadamente. O clima estava diferente, vibrante. Ela respirou fundo e se juntou a eles, sabendo que estava exatamente onde deveria estar. A conversa oscilava entre sugestões práticas e sonhos. E se fizermos uma apresentação impactante? Que tal mostrá-lo com imagens e sentimentos? Por que não levar a nossa ideia para a comunidade? Questionou um colega, seu entusiasmo era contagiante. Mika gostou do que ouviu. Apenas havia um problema, o medo das críticas ainda rondava sua mente como uma sombra. Quando Lucas a olhou, ele parecia perceber. E você, Mika? O que acha? Perguntou ele, incentivando-a a se abrir. Ela hesitou por um segundo. Sabia que precisava se expor, mas o peso das verdades que guardava a fazia hesitar. Não só por si mesma, mas também porque sentia que as palavras que estavam prestes a sair poderiam mudar a dinâmica de sua amizade com Lucas. Eu preciso te contar algo. Algo que pode mudar tudo entre nós, disse ela, a voz falhando antes de se fortalecer novamente.
O silêncio pairou na sala, e todos a observaram com expectativa. Mas naquele instante de vulnerabilidade, um barulho reverberou do outro lado da porta. A porta se abriu abruptamente e um grupo de pessoas, armadas de não apenas críticas, mas de dúvidas e desafios, invadiu a sala. Mika prendeu a respiração, ciente de que os próximos momentos poderiam colocar em risco tudo o que lutara para conquistar. O que ela revelaria a Lucas agora? Como essa invasão inesperada afetaria os planos deles? E principalmente, seria capaz de enfrentar tudo isso sem voltar atrás? O grupo adentrou a sala como um vento forte, trazendo consigo a tensão e a ansiedade. Mika sentiu o chão tremer sob seus pés. As faces conhecidas de Lucas e dos colegas foram rapidamente apagadas pela nova presença. Aqueles eram os críticos, os céticos, que estavam sempre prontos para minar qualquer iniciativa que possuísse uma centelha de inovação. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou Lucas, tentando manter a calma na voz, embora seu olhar traísse a preocupação. O líder do grupo, um homem robusto com a expressão de quem sempre tinha uma resposta pronta, respondeu com sarcasmo: "Viemos averiguar o que essa apresentação nova, tão brilhante, realmente vale. Precisamos de dados, não de sonhos." Mika respirou fundo. As palavras dele eram como bofetadas, mas no fundo, uma chama de determinação começou a brilhar. Ela não estava disposta a deixar que aquela aura negativa apagasse sua luz. "Nossos sonhos são exatamente o que precisamos para atingir novas metas", respondeu Mika, seu tom firme, desafiador. "Se não arriscarmos, como vamos saber do que somos capazes?" O grupo pareceu surpreso. Alguns colegas murmuraram em assentimento, e Mika percebeu que tinha capturado a atenção deles. A sala estava em um silêncio quase palpável, a tensão transformando-se em expectativa. Um dos membros do grupo crítico, uma mulher de cabelos curtos com um olhar aflito, interrompeu: "E você acha que uma ideia sem estrutura vai mudar algo? Às vezes, uma ideia simples, mas poderosa, é tudo o que precisamos." A voz de Mika tremia, mas ela se manteve firme. "Acreditar que podemos fazer uma diferença é o primeiro passo." Quando suas palavras ecoaram na sala, um novo sentimento se espalhou. Ela notou alguns olhares de encorajamento de seus colegas. Havia esperança ali, uma chama pequena, mas indomável. Lucas fez uma pausa, olhando para Mika com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Ele andou até ela, ergueu o queixo e disse: "Mika tem razão. Estamos aqui para inovar, para criar. Se formos nos basear apenas nos dados frios, nunca sairemos do lugar. A atmosfera começou a mudar. As vozes críticas hesitaram, e Mika viu uma brecha se abrir. "Então vamos mostrar o que sabemos fazer", sugeriu Jorge, outro colega, mantendo o ímpeto. "Podemos usar a nossa força coletiva." Assim, o tom da conversa começou a se transformar. As pessoas foram se engajando mais, e o grupo crítico pareceu se desarmar aos poucos. Entretanto, no fundo de sua mente, Mika sabia que na verdade havia mais em jogo. A revelação que guardava a respeito de Lucas não estava esquecida. Também tinha a sensação de que essa batalha era apenas o começo de algo maior. "Olha", ela começou, hesitante, mas a urgência da situação a impulsionava. "Eu tenho algo importante para compartilhar." A sala ficou em silêncio mais uma vez, as expectativas novamente elevadas. Lucas olhou-a nos olhos e Mika sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. O grupo crítico capturou a atenção deles outra vez, mas agora com um ar de expectativa. O que ela teria a dizer que poderia mudar tudo? E nesse fio tênue de emoção e vulnerabilidade, o peso da verdade começou a pesar em seu coração. O que aconteceria se a revelação provocasse não apenas uma mudança na sala, mas em suas vidas para sempre? A respiração acelerada de Mika pareceu ecoar enquanto todos aguardavam sua próxima palavra. Uma decisão crucial estava por vir, uma escolha que poderia deixar marcas profundas, tanto nos que a cercavam quanto nela mesma. O que ela diria em seguida? Mika respirou fundo, o som da sua respiração ecoando como um tambor agora que todos esperavam por ela. O coração batia acelerado, o peso da sala inteira parecia repousar em seus ombros. A luz fluorescente refletia em seu rosto, aumentando o calor que sentia. Eu sei que o que estamos propondo é um risco", começou, com a voz ligeiramente trêmula. "Mas o que a maioria de vocês não sabe é que eu passei por uma situação que mudou tudo para mim." Ela hesitou por um segundo, seu olhar percorrendo os rostos conhecidos, enquanto uma memória distante ganhava vida em sua mente. Lembrou-se de seu avô, que sempre daria grandes abraços e contaria histórias que iluminavam seus dias. Lembrou também da surdez dele, como ele sempre fazia questão de se comunicar apesar das dificuldades. "Meu avô era surdo", confessou, já podendo sentir algumas lágrimas nos olhos.
Eu cresci com ele e vi como as limitações não o impediam de sonhar e de acreditar na vida. Ele sempre me ensinou que a comunicação vai muito além das palavras. As palavras de Mika ecoaram com uma intensidade que ela não esperava. O grupo estava tão absorto que por um momento a crítica pareceu desaparecer. Ele dizia que os desafios são oportunidades disfarçadas. Então, quando olho para a nossa ideia, vejo que estamos enfrentando um desafio. Se conseguirmos nos comunicar de maneira mais eficaz, se conseguirmos nos conectar, podemos criar um impacto real, continuou. A voz ganhando força. Lucas a observava com admiração misturada à preocupação. Ele sempre soube que Mika tinha um brilho especial, mas agora ele via esse brilho mais intenso, como se a verdade estivesse fazendo-a brilhar. Jorge, que até então parecia um tanto cético, agora escutava atentamente. Ele ficou por um segundo pensativo, como se as palavras de Mika tivessem iniciado um processo interno. E se nós realmente usássemos essa ideia para não apenas melhorar o nosso projeto, mas também para ajudar outras pessoas? Jorge perguntou, pegando impulso, como se a energia da sala estivesse contagiando. Mika sentiu uma nova esperança surgindo em seu peito. Sim, podemos criar algo que funcione para todos, não apenas dados frios, mas uma experiência que realmente conecte pessoas, que faça a diferença, disse ela, seu canto de otimismo enchendo a sala. Os outros começaram a murmurar entre si, a conversa tomava um novo rumo. A resistência estava se dissolvendo como a névoa ao amanhecer. É isso que precisamos, gritou Lucas, agora contagiado pela paixão que preenchia o ar. Vamos nos unir e criar um projeto que destaque o poder da comunicação, que seja inclusivo. Mika percebeu que estava começando a formar algo verdadeiramente significativo, algo que não só animaria os presentes, mas também poderia ressoar fora da sala de reunião. Uma ideia que, com coragem e colaboração, poderia transformar não apenas seus destinos, mas também o de muitos. Seu coração acelerava ao pensar nas possibilidades. Nesse momento, ela sentiu uma conexão profunda com seus colegas. Juntos, eles poderiam fazer a diferença e, em última análise, isso não era apenas sobre números. Era sobre vidas. Mas antes que ela pudesse se perder no futuro brilhante que começava a vislumbrar, uma voz cortante interrompeu novamente, vindo do líder do grupo crítico. Vocês realmente acham que isso é suficiente? Uma ideia, esse tipo de ideia baseada em histórias? O que realmente sabem sobre transformar ideias em resultados concretos? O olhar desafiador dele fez o estômago de Mika revirar, e seu coração balançou entre a empolgação e o medo. O que estava em jogo agora se transformava rapidamente em algo mais do que um simples projeto. Era a sua determinação, suas lembranças e a luta por um futuro que se entrelaçavam em desafios que pareciam impossíveis. A sala ficou em silêncio. O que Mika responderia agora? A coragem que havia despertado poderia ser suficiente para enfrentar a oposição ou seria apenas um lampejo diante da dúvida? Ela respirou fundo, uma decisão estava à sua frente, e dessa vez, o caminho que escolheria poderia revelar não apenas seu próprio futuro, mas o de todos ao seu redor. Mika sentiu seu coração tamborilar, quase ecoando nas paredes da sala. A pergunta do líder do grupo reverberou em sua mente como um desafio, e a pressão aumentou. A tensão estava palpável, e o ar parecia se tornar denso, quase umidade, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Ela à direita, à esquerda, observando cada rosto, cada expressão. O ceticismo de alguns, a expectativa de outros. Um frio na barriga a tomou. Queria gritar, queria chorar, mas, acima de tudo, queria acreditar. Em um movimento impulsivo começou a falar novamente. Eu sei que ideias sozinhas não vão mudar o mundo, mas o que queremos fazer é muito mais do que isso. As palavras saíram dela como um grito silencioso, determinado. É sobre criar um espaço onde todos possam ser ouvidos, onde todos possam se sentir pertencentes. As cabeças começaram a se balançar, e ela sentiu a conexão crescente. Nesse momento, algo interior começou a inflamar sua paixão. Lembrem-se do porquê estamos aqui. Continuou, percebendo que cada segundo contava. A comunicação é essencial. A inclusão não é apenas uma meta. É um valor que pode redefinir nossas realidades, nossas vidas. Lucas foi o primeiro a reagir, levantando a mão com intensidade. Eu me lembro de um projeto anterior, que não deu certo porque não incluímos todas as vozes. Podemos aprender com os erros do passado e transformá-los em nosso maior trunfo. Um murmúrio se espalhou pela sala, e Mika viu olhares agora cheios de determinação. Exatamente, Lucas! Ela exclamou, energizada. Nossos erros podem se tornar as sementes para o nosso sucesso. O que precisamos é de união e comprometimento. Todos aqui têm algo único a oferecer. A reação foi instantânea.
As pessoas começaram a se encorajar mutuamente, cada voz contribuindo para a formação de um verdadeiro coral de ideias. O ceticismo de Jorge agora parecia distante. Ele começou a puxar a conversa com entusiasmo. E se fizermos uma apresentação, mostrando como essa ideia pode impactar vidas? Podemos até levar a proposta a um fórum, visibilizando a importância de ouvir a comunidade. E assim a sala fervilhava. As ideias fluíam como um rio caudaloso, levando cada um a sonhar com algo maior. Até mesmo as dúvidas iniciais do líder do grupo pareciam vacilar ante essa onda de empolgação. No entanto, o momento de testemunhar a transformação estava prestes a ser interrompido mais uma vez. A porta se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou na sala. Era Clara, uma antiga amiga de Mika, diretamente da faculdade, com um olhar ansioso e determinado. Desculpe pela interrupção, disse ela, apressadamente. Eu ouvi sobre o que vocês estão fazendo, e preciso compartilhar algo que pode mudar tudo. Toda a sala virou-se na direção dela. O clima de entusiasmo rapidamente se misturando a uma nova onda de expectativa e curiosidade. O silêncio tomou conta, e o coração de Mika começou a palpitar novamente, não de ansiedade, mas de esperança. O que Clara tinha a dizer? Ela avançou alguns passos, seu olhar fixo em Mika, como se estivesse trazendo uma mensagem do passado. A urgência em sua voz prometia desvelar algo maior. Eu vi que você estava lutando pelo seu projeto, começou Clara. Tem uma história que pode ajudar vocês a alcançarem o que desejam. Uma história sobre inclusão e transformação. Mika sentiu que o futuro estava se delineando diante dela, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. Mas a questão ecoava em sua mente. O que Clara poderia revelar? E como isso impactaria a jornada que haviam começado juntos? Ela respirou fundo e preparou-se para ouvir. Clara respirou fundo, os olhos brilhando intensamente, como se carregasse um fardo de revelações. Mika sentia a gravidade do momento, a atmosfera pesada, mas também carregada de esperança. Cada palavra que Clara pronunciava poderia ser uma chave para abrir portas, talvez as que eles tanto buscavam. Eu trabalhei em um projeto de inclusão de pessoas com deficiência auditiva, começou Clara, seu tom sério, mas afetuoso. A princípio, não éramos ouvidos. Ninguém acreditava que éramos capazes de fazer a diferença. Mas era só entender o que eles precisavam. As vozes ao redor começaram a murmuradas, a curiosidade em seus olhares começou a se transformar em atenção. Clara prosseguia, e Mika sentia seu coração pulsar mais forte, como se cada batida estivesse conectada ao discurso da amiga. Lembro-me de um jovem chamado Rafael. Ele era tímido e inseguro. Quando pensamos em levá-lo para as reuniões de planejamento, todos ficaram hesitantes, achando que ele não iria contribuir, mas uma amiga minha insistiu para que o incluíssemos. Mais tarde, descobrimos que ele tinha ideias brilhantes. A sala estava em silêncio, os ouvintes completamente absorvidos pela narrativa. Mika podia ver a emoção crescendo no rosto de Clara e como as palavras dela materializavam a força da inclusão e transformação. No final, o que mais impactou o projeto não foi minha ideia ou a ideia de qualquer um de nós. Foi a coragem de Rafael ao compartilhar suas experiências. Ele falou sobre sua luta, os desafios que enfrentava e o que precisava para se sentir à vontade. Isso fez com que todos nós abríssemos os olhos e ouvidos para a realidade dele e de tantas outras pessoas. Mika sentiu uma onda de inspiração lavar seu ser. A história de Rafael poderia ser o que eles precisavam, a conexão essencial que faltava para dar vida a seus sonhos. Mas Clara, como você conseguiu fazer com que as pessoas o ouvissem? Mika perguntou, a voz carregada de ansiedade e curiosidade. Clara sorriu, e a leveza do seu olhar trouxe um brilho de esperança. Nós organizamos oficinas, flutuamos a ideia de que todos, independentemente de suas capacidades, têm algo a oferecer. Encorajamos as pessoas a falarem, a se expressarem. E foi assim que a confiança deles cresceu. No fim, não éramos nós que estávamos mudando a vida deles. Eles estavam nos mudando. O ambiente começou a vibrar com murmúrios de empolgação e determinação. A tensão que antes preenchia a sala agora dava lugar a um clima de união. Podemos fazer isso! Exclamou Lucas, quase saindo do seu lugar, as mãos levantadas no ar. Nós precisamos de uma apresentação. Um evento que traga as vozes silenciadas à luz. A ideia pegou impulso rapidamente. Em poucos minutos a sala se transformou em um redemoinho de soluções, planos e sonhos. Mas no fundo, Mika sentia que havia algo mais profundo em jogo. Uma consciência crescente de que cada um deles estava lidando não apenas com ideias, mas com vidas reais, experiências humanas e histórias que precisavam ser contadas. Clara parecia notar a mudança.
olhou diretamente para Mika com um brilho nos olhos. Mika, você tem uma força incrível. Isso pode ser um grande passo para não apenas conquistar a aceitação, mas também para transformar tudo isso em uma ferramenta de mudança real. Mika sentiu um misto de emoção e responsabilidade. E no fundo, uma pergunta ressoava em sua mente. Eles estavam prontos para ouvir todas as histórias que ainda estavam por vir. Na mesma hora, uma nova ideia tomou forma. E se chamássemos cada um de vocês que já viveu uma história de inclusão para compartilhá-la? Sugeriu Mika com a voz cheia de fervor. Imaginem a força disso. O clima na sala estava quase elétrico, todos vibrando com a possibilidade do que estava por vir. Mas no fundo, uma sombra pairava. O que aconteceria quando as vozes silenciadas fossem finalmente ouvidas? E quem realmente estava pronto para ouvir, não havia como voltar atrás. O caminho estava sendo traçado, mas a profundidade do que estava prestes a ser revelado deixava Mika questionando se todos estavam prontos para enfrentar a verdade. E assim, o futuro se apresentava diante deles, cheio de esperança, desafios e, acima de tudo, histórias que estavam prestes a se entrelaçar. Mika sentiu a energia pulsando na sala. Era como se, de repente, todos estivessem conectados por um fio invisível que os unia em um só propósito. A ideia de dar voz a cada um que havia sido silenciado começou a tomar forma, mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga se instalou. Era um desafio enorme, e ela sabia que passariam por momentos difíceis. Clara lançou um olhar ao redor e, com a mesma paixão que havia usado para contar a história de Rafael, levantou-se novamente. Então, como podemos começar? Perguntou, trazendo todos de volta ao foco, como uma diretora de um filme e seus atores. Uma série de respostas ao mesmo tempo ecoou pela sala. Podemos criar um vídeo. Podemos escrever um livro. Um podcast. As ideias eram variadas, mas todas tinham uma mesma raiz. O desejo de fazer-se ouvir aqueles que por tanto tempo haviam sido ignorados. A euforia estava acima do normal quando, de repente, uma voz súbita cortou a alegria. Era Ana, uma colega que sempre se mostrou crítica. Mas e se ninguém vier? E se a gente falar, e ninguém ouvir? Disse Ana, com um tom que misturava desconfiança e preocupação. Todos se calaram. A sensação de união que antes preenchia o ambiente fez uma pausa. A interrogação de Ana foi como um balde de água fria, fazendo alguns se perguntarem se haviam realmente medido a ousadia de suas aspirações. A questão pairou no ar, um eco entristecedor. Mas Mika, empurrada por um impulso que vinha de dentro, quebrou o silêncio. E se as vozes chegarem a algumas pessoas apenas? Isso já será uma vitória. Se um único coração se sentir acolhido, já terá valido a pena, disse, tentando resgatar os ânimos. Clara concordou, levantando a mão como um sinal de apoio. Exato. Às vezes a mudança começa devagar. O importante é a coragem de dar o primeiro passo. E é isso que faremos. Cada história importa. O grupo foi lentamente recuperando seu espírito. Conversas começaram a fluir novamente, mas Mika ainda sentia uma inquietação dentro de si. O jeito que as palavras de Ana ecoaram dentro dela a fez perceber que havia riscos e que nem todos poderiam estar prontos. Nos dias seguintes, em meio aos planejamentos, Mika começou a escrever cartas. Eram convites para pessoas que tinham histórias e experiências valiosas a compartilhar. Mas não eram só convites comuns, ela queria que cada carta tocasse no coração de quem a lesse. Algumas falavam sobre a luta por espaço, outras sobre conquistas e algumas, até mesmo sobre derrotas que trouxeram aprendizado. Ao ver as respostas começando a chegar, algumas entusiasmadas e outras cheias de insegurança, Mika percebeu que sua missão não era apenas coletar histórias, mas também preparar a todos para ouvir. A conexão e abertura que ela havia sentido na sala eram apenas a ponta do iceberg. A ansiedade aumentava à medida que o evento se aproximava. O dia do grande encontro estava se aproximando, e junto com ele, a responsabilidade de criar um ambiente seguro e acolhedor para todos os participantes. A dúvida começou a surgir. Quem realmente estava disposto a ouvir a verdade? E quem estaria disposto a enfrentar os próprios medos representados nas histórias que seriam contadas? Enquanto pensava nisso, um estalo de ideia cruzou sua mente. E se houvesse um jeito de quebrar as barreiras de forma mais impactante? Outras vozes estavam sendo silenciadas, mas ainda havia a possibilidade de transformá-las em um eco poderoso. A determinação crescia em seu coração a cada dia, e com isso a esperança de que todos se tornassem não apenas ouvintes, mas verdadeiros agentes de transformação. Mas a pergunta que não queria calar era: todos estavam prontos para o que estava por vir? A resposta estava cada vez mais próxima, e a verdade começava a se revelar.
O que ria a seguir poderia mudar não apenas as vidas de outros, mas também a deles. E a jornada de transformação estava prestes a se intensificar. Mika acordou naquela manhã com o coração acelerado. Era o dia do grande encontro, e a atmosfera carregada de expectativa parecia vibrar em seu peito. O brilho do sol entrava pelas janelas, um convite à esperança. Enquanto se arrumava, suas mãos tremiam um pouco. O frio na barriga retornará, mas agora acompanhado de um misto de determinação. Ela chegou ao local do evento bem cedo, antes mesmo de Clara e os outros. A sala era ampla, com mesas dispostas em círculos, um espaço propício para acolher histórias e experiências. Enquanto ajustava as cadeiras, vozes inquietantes surgiam em sua mente. E se as pessoas não viessem? E se ninguém quisesse compartilhar suas verdades? A insegurança persistia, mas Mika decidiu que não deixaria isso a derrubar. Quando os primeiros participantes começaram a chegar, ela foi recebendo cada um com um sorriso. O calor do encontro começava a se espalhar. Clara chegou com um punhado de folhas contendo planos e mensagens de apoio. Juntos, eles organizaram a disposição das cadeiras e o material que serviriam para facilitar os relatos. À medida que o grupo se reunia, ver rostos conhecidos e novos tornava tudo mais palpável. Ana estava lá mais calma, e até parecia entusiasmada. Mika respirou fundo ao ver um rosto que não esperava. Tomás, um visitante surdo que havia recebido um convite. Ele era um dos primeiros a sentar-se. Com um olhar curioso e aberto. Mika sentiu uma vontade inexplicável de se aproximar dele. Em sua mente surgiu a ideia de convidá-lo a compartilhar sua própria história. Mas havia um receio. Como ele se sentiria em um espaço que buscava ouvir e não simplesmente transmitir? Com coragem, Mika lhe fez sinal. Ele sorriu de volta, encorajando-a a continuar. Alguma vez você já pensou em contar sua história? Perguntou Mika, usando gestos amplos e expressivos para se comunicar. Tomás hesitou, os olhos procurando o chão, mas logo levantou o olhar, como se estivesse refletindo sobre algo que sempre deixou guardado. A história é difícil. Ele respondeu em gestos, como se pesasse cada palavra. Mika sentiu um aperto no peito. E se sua história fosse ainda mais complicada do que ela imaginara? O ambiente ao redor começou a aquecer com sussurros e risos, criando uma bolha íntima de compreensão. Durante os minutos que se seguiram, Mika percebeu que algumas pessoas prestavam atenção enquanto outras conversavam, mas a conexão parecia fluir de qualquer jeito. Um sentimento otimista ocupava o espaço, como um lençol suave cobriu a mesa. Seriam essas histórias a chave para abrir portas que por muito tempo permaneceram fechadas? Quando finalmente começou a jornada de compartilhamento, Mika se lançou na interação. Ouviu relatos de superação, desafios e momentos de alegria. Cada história se entrelaçava como um tecido, formando uma tapeçaria viva de experiências. Porém, um desejo latente crescia em seu coração. Queria saber mais sobre o que Tomás guardava dentro de si. No auge da conversa, Mika decidiu dar um passo ousado. Ela pegou um papel e uma caneta, escrevendo: "Hoje é o dia para libertar suas vozes. O que você gostaria de compartilhar?" Um olhar significativo foi trocado entre eles, e ela podia perceber a luta e a esperança em sua expressão. Tomás respirou fundo. Um peso parecia estar se desfazendo, e as palavras finalmente começaram a fluir através de seus gestos. E enquanto as pessoas ao redor ouviam com atenção, o que ele revelou transformou não apenas a sua vida, mas ressoou profundamente na sala. O que Tomás tinha a contar mudaria a percepção de muitos sobre silenciamento e acolhimento. E naquele momento, Mika entendeu que a jornada estava apenas começando. Mas enquanto as palavras dançavam livremente, uma sombra de dúvida relampejou em seu coração. E se houvesse mais segredos nas histórias individuais do que ela poderia imaginar? A verdade poderia provocar reações inesperadas. A sala estava prestes a testemunhar algo grandioso, mas a pergunta que pairava no ar era: seria todo mundo capaz de lidar com as revelações profundas que estavam prestes a acontecer? O clima na sala estava carregado de expectativa. As palavras de Tomás ecoavam como um hino de libertação, envolto nas emoções de todos os presentes. Mika olhava para ele, admirando a coragem que ele estava tendo para compartilhar sua história. E então, conforme os gestos de Tomás se intensificavam, ela viu que não era só ele que se libertava, mas toda a sala. Aquela experiência era um alívio para todos. Tomás contou sobre os desafios que enfrentou ao longo da vida, sobre a dificuldade de ser ouvido e respeitado em um mundo que muitas vezes silenciava suas vozes. Os olhos de Mika brilharam com lágrimas. Ela se lembrou da força da sua avó e do que sempre lhe ensinara, que a comunicação é a chave para a transformação. Após Tomás, outros começaram a se manifestar.
Clara, emocionada, levantou a mão e compartilhou sua experiência de trabalho em projetos inclusivos, onde teve que lutar por muitas das mesmas coisas que Tomás e Mika desejavam. A sala agora pulsava com uma energia diferente, uma vibração que ressoava bem no fundo de cada coração presente. As vozes que antes eram sussurros ou silêncio agora reverberavam com autenticidade. Cada compartilhamento se tornava uma peça de um quebra-cabeça, revelando não apenas histórias individuais, mas a força de uma comunidade unida por desafios semelhantes. Mika sentiu que a atmosfera estava mudando. Não havia mais espaço para dúvidas. A aliança que se formara na sala era palpável. Após a partilha de várias histórias, todos os olhares se voltaram para Mika, como se esperassem que ela falasse algo que dessa vez impactasse a todos mais uma vez. Ela respirou fundo e se posicionou, sentindo que era sua vez de retribuir. Cada um de vocês me ensinou algo hoje. Começou sua voz determinada, mas suave. O que estamos fazendo não se trata apenas de inclusão, é sobre criação de um espaço onde todo mundo possa se sentir parte. Nós estamos apenas começando, e temos muito que aprender, mas juntos podemos construir algo poderoso. Um murmúrio de aprovação dispersou-se entre os presentes. Era um som de concordância, uma chama da esperança que havia sendo acesa e que, para Mika, iluminava não apenas a sala, mas seus corações. Mas enquanto todos se deixavam levar pela empolgação crescente, uma voz familiar interrompeu. Era Ana, que até então tinha se mantido em silêncio. O olhar dela era sério, mas havia um brilho de compreensão. E agora, como vamos garantir que todas essas vozes sejam realmente ouvidas? As histórias contadas hoje são um começo, mas e o que vem a seguir? A dúvida pairou no ar, um lembrete de que a jornada estava longe de ser completa. Mas em vez de desânimo, o que Mika sentiu foi um impulso de determinação. Hoje é apenas o começo, exclamou, seu coração transbordando de esperança. Vamos criar um espaço contínuo, um lugar onde as pessoas possam sempre vir e compartilhar, e ouvirem umas às outras. Podemos criar algo que funcione como uma plataforma para futuros encontros, talvez uma série de oficinas, eventos ou plataformas online onde todos possam interagir. Não só nós, mas aqueles que ainda não foram ouvidos. Os rostos em volta começaram a brilhar com entusiasmo novamente. A energia se intensificou. Todos pareciam vibrar com a ideia de um futuro inclusivo, de permanecer unidos na luta pela mudança e pela formação de uma comunidade que não apenas escuta, mas também age. A conversa começou a fluir, vozes se misturando em um coro de ideias e sugestões. Mika percebeu que, finalmente, o peso que carregava não estava mais em seus ombros sozinha. Cada um ali carregava um pouco daquela carga, dispostos a transformar a jornada em uma caminhada coletiva. Aquela era uma verdadeira revolução silenciosa e poderosa. À medida que o evento chegava ao fim, a sala estava cheia de promessas. Promessas de conexão, de mudança e de ações futuras. Mika olhou ao redor e viu expressão de empoderamento nos rostos de seus colegas. A timidez que antes dominava tantos deles estava se dissipando como névoa sob o sol da manhã. O evento se encerrava, mas a linda energia continuava. Sabiam que estavam apenas arranhando a superfície, mas ao mesmo tempo, Mika percebeu que havia um novo mundo esperando para ser desbravado. Uma nova jornada estava prestes a começar, marcada pela força da colaboração e pela coragem de cada um em compartilhar e ouvir. E ao deixar o local, cada passo de Mika parecia ecoar com uma história a mais, um sonho e um desejo de transformação. Era um novo começo, uma nova oportunidade de criar uma mudança significativa. E então, enquanto caminhava para a rua, com um sorriso radiante nos lábios, ela concluiu para si mesma que finalmente estava exatamente onde sempre queria estar, no coração de uma comunidade repleta de vozes. Mika entendeu que mudar o mundo não acontecia da noite para o dia. Era um processo cheio de desafios, mas também de alegria. Agora mais do que nunca, o caminho era claro, e ela estava pronta para se energizar a cada nova voz que se levantasse. E assim, neste histórico dia, uma nova história se iniciava, escrita por todos que estavam ali, dispostos a se ouvir de verdade. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar mais mudanças como as que você acabou de ver. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua voz é importante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para apoiar e ser parte deste movimento. Apenas verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações.